Olá, seja bem-vindo ao canal Mar Aberto Audiobook. Iniciaremos agora a audição da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas antes de começar, pedimos que se inscreva, e também que ative o sininho das notificações, para vocês receberem o alerta dos novos conteúdos que serão postados aqui no canal. Apresentação. Escrever estrelas, ora, direis. Clarice Lispector deixou vários depoimentos sobre a sua produção literária. Em alguns, parecia se defender do estranhamento que causava em leitores e críticos. Ela tinha consciência de sua diferença. Desde pequena, ao ver recusadas as histórias que mandava para um jornal de Recife, pressentia que era porque nenhuma contava os fatos necessários a uma história, nenhuma relatava um acontecimento. Sabia também, já adulta, que poderia tornar mais atraente o seu texto se usasse, por exemplo, algumas das coisas que emolduram uma vida, ou uma coisa, ou romance, ou um personagem. Entretanto, mesmo arriscando-se ao rótulo de escritora difícil, mesmo admitindo ter um público mais reduzido, ela não conseguiria abrir mão de seu traçado. Tem gente que cose para fora, eu coso para dentro. Ela se afastou dos escritores que por opção e engajamento defendem valores morais, políticos e sociais, outros cuja literatura é dirigida ou planificada a fim de exaltar valores, geralmente impostos por poderes políticos, religiosos etc., muitas vezes alheios ao escritor, em nome de uma outra forma de questionar a realidade e nela intervir, através da literatura. Talvez sem o saber, Clarice estava optando por um tipo de escrita característica do escritor moderno, para quem, no dizer do crítico francês Roland Barthes, escrever a fazer-se o centro do processo de palavra, é efetuar a escritura afetando-se a si próprio, é fazer coincidir a ação e a afeição. Por esta via, formula-se uma outra qualidade de experiência envolvida na escrita, uma nova perspectiva pela qual a linguagem é concebida. Mais importante do que relatar um fato, será praticar o autoconhecimento e o alargamento do conhecimento do mundo, através do exercício da linguagem. A Hora da Estrela leva esta proposta às últimas consequências e por isso a sua leitura torna-se tão instigante. É certo que aqui reencontramos a agudeza na investigação da natureza e psicologia humanas e o gosto pela minúcia, patente no trato dado à palavra, tão peculiares a Clarice Lispector. Mas se lermos o livro como hora e vez, inserindo no conjunto de sua obra, constataremos que existe algo de novo para além do insólito prefácio, em forma de dedicatória, da frouxidão do enredo, da mescla de linguagem sutil com um tom desnudo e cru, ou ainda, da intimidade com que o choque social é apresentado. É que aqui a autora aborda de frente o embate entre o escritor moderno, ou melhor, do escritor brasileiro moderno, e a condição indigente da população brasileira. Isto sem deixar de lado, afinal de contas, traz a assinatura de Clarice Lispector, a reflexão sobre a mulher. A discussão se arma a partir de histórias que se entrecruzam, como no acorde musical, a da vida de Macabeia, imigrante nordestina que vive desajustada no Rio de Janeiro, a do autor do livro que, embora sem rosto definido, se dá a conhecer nos comentários que faz, e ainda a história do próprio ato de escrever. Em verdade, esta última história promove o grande elo entre todas. Escrever o livro, escrever Macabeia e, sobretudo, escrever a si mesmo, eis o grande desafio. Dessa proposta cria a dramaticidade da narrativa, pois a escrita envolve múltiplas e complexas relações, entre escritor e seu texto, entre escritor e seu público, entre escritor e esta personagem tão distante de seu universo. A linguagem, moeda de comunicação entre os homens, ganha foros de personagem. E personagem em crise. Emergem indagações: a palavra que se usa expressa o que se é verdadeiramente? É a linguagem que funda a realidade? A palavra distancia ou aproxima pessoas? Dispor da palavra é um dom ou uma maldição? Que palavra cabe ao artista contemporâneo? Que palavra se adequa ao escritor terceirmundista para falar de um Brasil miserável? Que papel se espera do artista? Assim posto, o enredo, fugaz em aparência, revela algumas de suas linhas de sustentação. Está em jogo a linguagem, seu poder de conhecimento, de comunicação e de convencimento, e, com ela, debatem-se a existência humana e os laços sociais. O patente isolamento das pessoas parece conduzir a uma reflexão sobre a condição do ser humano, agravada por um tipo de organização social que segrega os indivíduos entre si.
E o artista constata este exílio do homem na própria terra, mas não tem respostas prontas que o justifiquem. Esta inquietação move, faz com que escreva e tente descobrir na escrita a sua própria identidade e a sua própria humanidade, cara a cara com as de uma outra qualquer pessoa. Em A Hora da Estrela, este empreendimento assume uma ousadia e uma profundidade inusitadas. O escritor solta as amarras e vai até o fundo do poço, as origens do ser e as contradições da sociedade em que vive. Para tal, tomando por base a linguagem, ele se dispõe a 3 tipos de abordagem: filosófica, social e estética. Pela perspectiva filosófica, os limites e alcances do conhecimento, o mundo mediante a palavra e a consciência, através das quais o ser humano se distingue dos outros seres. Pela perspectiva social, investiga os impasses criados pela separação dos indivíduos em diferentes grupos, dando destaque à inserção do escritor e do nordestino na sociedade brasileira. Pela perspectiva estética, sonda o gesto criador e o trabalho na busca da expressão que inaugure uma apreensão original do real. Os 3 aspectos, é claro, apresentam-se de forma imbricada no livro. Pelo ângulo filosófico, a evidência de que as origens do ser se perdem no tempo e de que é impossível voltar à época em que as coisas acontecem antes de acontecer, leva o indivíduo a um estado de perplexidade. Ao afirmar que tudo no mundo começou com um sim, o narrador revela que sabe que as coisas se criam por um ato de vontade e de afirmação. Sabe, portanto, do modo pelo qual algo passa a existir. A compreensão deste algo, no entanto, esbarra naquilo que o antecedeu e que possibilitou a expressão de uma vontade, possibilitou haver o não e o sim, para que, então, a escolha se fizesse. Mais importante do que o modo pelo qual algo que não existia ganha existência, há o problema fundamental da origem, do começo de tudo, que se situa em uma ordem temporal inapreensível pelo homem. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Assim, a pessoa se faz intermináveis perguntas e vive uma série de faltas. A única verdade indiscutível são as existências individuais. Intui, por certo, a identificação de todos em uma unidade. Todos nós somos um, mas a unificação se mostra principalmente pela carência, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Fica apenas a constatação de que cada ser é um fragmento ou parte de algo. Daí projetar-se, como sentido último da realidade, a realidade que sempre está faltando. Mais dolorosamente ainda, existe a consciência de cada um, advertindo sobre este vazio, e o empenho em transpô-lo. A consciência aflora como atributo humano paradoxal, dá instrumentos para se tentar responder a essas indagações, possibilita que se busque o sentido da vida e também desponta como fonte de dúvidas, assinalando a ruptura de cada ser individual com um modo de existência originário, em que tudo era um todo cheio de harmonia. A consciência é condição de liberdade, e, simultaneamente, aprisionamento. Esta nostalgia de uma integração total com o cosmos confere uma certa tragicidade ao projeto do narrador. Pois ao mesmo tempo em que sabe que é um ser independente e gosta de sê-lo, anseia por uma identificação completa com o outro, por uma comunicação direta, sem obstáculos, o que acabaria anulando a sua individualidade, a sua autonomia. A vivência de culpa, como se houvesse um erro fundamental a ser sanado, desponta desde o primeiro subtítulo do livro, A Culpa é Minha, e sempre retorna. Ela é um dos sintomas deste desgarramento do homem no mundo que, vendo cerradas as portas de acesso à unidade originária, vai investigar, solitário, a dinâmica de sua existência individual. A escolha de Macabeia, anônima, incompetente para a vida, integra essa determinação, que inclui a busca de regressão ao inumano. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, 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 e a expiação de uma possível culpa. O narrador, perpassado por toda sorte de indagações sobre o ser e o existir, atormentado pela incompletude e pela dualidade da natureza humana para as quais as respostas são precárias, converte a busca em sua única certeza. Daí decorrem pelo menos 2 movimentos centrais da narrativa. Primeiro, como toda busca e toda pergunta são busca de algo e pergunta para alguém, o narrador, para saber, tem de desdobrar-se, tem de dialogar. Aquilo que, em uma situação comunicativa banal, passa despercebido, projeta-se para o narrador como condição essencial do ser. Apreender a si mesmo inclui o confronto com o outro. Ao mesmo tempo,
Essa projeção traz implícito retorno para si mesmo, quando se tenta unificar em um único sujeito individual os elementos que estão presentes nos outros seres do universo. Entre estes dois movimentos há uma tensão permanente no interior da obra. O narrador mantém com seu interlocutor, seja ele Deus, o leitor ou Macabeia, uma postura ambivalente de identificação e afastamento. Enquanto artista, aproxima-se de Deus, ambos criadores, e, ao fazê-lo, de certa forma humaniza e diviniza a si mesmo. Ao mesmo tempo, no entanto, Deus permanece enquanto figura abstrata, dominadora que corporifica a ideia de totalidade e nisto constitui um ente demoníaco, diante do qual o homem, condenado a se expressar em palavras e fadado a morrer, se apequena, esse vosso Deus que nos mandou inventar. O leitor ora é alguém com quem se solidariza, mesmo que na dor ou desamparo, ora é alguém de quem quer distância. E Macabeia, se é nordestina como ele, dele se afasta pelo abismo social que o separa. Em meio à tensão entre homem e mundo, é que surge o debate em torno da palavra. Sendo o narrador um escritor, o diálogo será mediado pela palavra. Só que, tal como a consciência, a palavra é faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo em que constitui um instrumento de aproximação, há o risco de a palavra do artista abusar de seu poder em aniquilar a palavra de Macabeia. Disso resultaria o fracasso dessa experiência ficcional, o que, no caso, significaria o fracasso do seu projeto de escrever enquanto projeto existencial. Por tudo isso, A Hora da Estrela acha-se mergulhado no desassossego da ausência de sentido de tudo e de todos. É um livro de caça. O narrador-escritor está diante da morte de Deus enquanto horizonte de sentido no homem e para o homem, e, ao mesmo tempo, padece da figura poderosa do Criador. Vai ele, então, vasculhar a sua interioridade que, no entanto, sempre lhe escapa. Vai ele indagar o sentido da existência de Macabeia e sua tosca manifestação de vida. Nesta verdadeira viagem põe a nu a sua imagem de escritor e denuncia a mentira de uma palavra transparente, verdadeira, usada como forma de comunicação entre os homens e do homem consigo mesmo. Essa trajetória aproxima Clarice Lispector de outros escritores modernos, como Fernando Pessoa, que colocaram sob suspeita a comunicação direta. A perspectiva social vai assim se definindo. A reflexão sobre o projeto ficcional em A Hora da Estrela será o meio pelo qual denuncia as máscaras sociais que encobrem a crise fundamental do indivíduo, alienado de si, em rígidos papéis sociais. Escrever o livro é forma de autoconhecimento, como que estou escrevendo na hora mesmo em que sou lido, levado às últimas consequências quando elege como heroína alguém tão inexpressivo como Macabeia. Escrever implica em desnudar-se e aceitar a dor envolvida neste processo. Escrever Macabeia significa enfrentar o desamparo na palavra que tenta ajustar-se à essência da natureza do ser que constrói na forma de personagem. O narrador-escritor coloca desde o início o seu drama ao afirmar: sou meu desconhecido. Para responder a esta falta de sentido põe à mostra a sua condição de artista. Desmistifica o seu lugar de pessoa eleita, antecedentes meus do escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo um desonesto, ironiza a dificuldade de inserção do escritor na sociedade. Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média com desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, a classe baixa nunca vem a mim desmascar o preconceito contra a escritora mulher, aliás, descubro agora. Também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem porque escritora mulher pode lacrimejar piegas, e põe em xeque até mesmo a importância de seu trabalho diante da manifestação de vida. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. A ironia empregada pelo narrador nos leva, no entanto, a um outro aspecto, que a existência mesma do livro confirma: o crédito atribuído à ficção como via de acesso à compreensão do mundo. Outras passagens do livro também mostram que existe um outro modo de narrar, mais difícil, por certo, mas que permite provocar um novo olhar sobre a vida. O seu método de trabalho configura-se como um verdadeiro ritual de iniciação. Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem, que consiste em eliminar o supérfluo porque só assim poderá captar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. A sua atitude diante de Macabeia tem continuidade na atitude diante da linguagem.
Para falar da moça terá de não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, vestir-se com roupa velha rasgada, tudo para ser no nível da nordestina. Ao travestir-se não pretende ocultar-se em disfarce, mas fazer de si um terreno propício para que a voz e a presença de Macabeia ganhem existência sem traição, mesmo sabendo que corre o risco de uma perda de comunicação nos moldes canonizados. Vê-se, portanto, que o narrador-escritor tece um paralelo entre uma certa postura física, espiritual e ética, e a postura diante de seu instrumento de trabalho, a palavra, que não pode ser enfeitada e artisticamente vã, tem que ser apenas ela. Para tal, opõe a palavra sem sentido, alienada ou ilusória, que ele descarta, e a palavra expressão, nomeadora, mas ao escrever que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. A hora da estrela consiste em uma verdadeira peregrinação da escuta e da fala, ao longo da qual o escritor tenta construir, a partir do limo de uma pessoa formiga, Macabeia, e de sua própria pessoa gigante de consciência, uma estrela pessoa e uma estrela palavra. Assim, uma pessoa rala e muda é recolhida pelo olhar arguto de um escritor desorientado que, conduzido pela palavra e desconfiando dela, dá uma forma e um destino a si próprio e à moça nordestina. Essa busca faz com que fixe duas metas aparentemente contraditórias: a simplicidade em uma história que se quer exterior e explícita, sim, mas que contém segredos e a aproximação entre palavra e silêncio. O narrador-escritor, tal como o poeta francês Baudelaire vagando pelas ruas de Paris, no deserto da cidade do Rio de Janeiro, a decadência do ser humano através de Macabeia, representante das milhares de moças espalhadas por cortiços em que não notam sequer que são facilmente substituíveis. Como Baudelaire, ainda, sente-se atraído por esse mundo sórdido e precário. O artista será aquele que vê por detrás das máscaras, que se inclui nessa sociedade cruel e aniquiladora e que se compraz na denúncia. Os alvos favoritos serão os leitores, Deus, e todo o ambiente agressivo em que se vive e do qual normalmente se desvia o olhar. Nessa perambulação constata que algo poderia ter vingado, mas não vingou, o que é dito no livro, por duas vezes, de uma maneira que nos faz lembrar o verso conhecido de Manuel Bandeira, em seu Pneumotórax: experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero, e agora só queria ter o que eu tivesse sido e não fui. Página 36, a gargalhada era aterrorizadora porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica a trazia para o presente, saudade do que poderia ter sido e não foi. Página 48. Na primeira vez, refere-se ao escritor, na segunda, a Macabeia. Por aí pode-se inferir que essa vivência não está restrita a uma realidade particular, e sim coletiva. Com uma perspectiva mais ampla até, porque tem como pano de fundo o encontro do mundo e seu Deus. A ousadia do desmascaramento se reflete também na meticulosidade com que o grotesco e a feiura de Macabeia são tratados. O escritor a descreve de ombros curvos como os de uma cerzideira, com um corpo cariado. Era um acaso, um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal. O interesse pelo feio e pelo grotesco é mais um dado de ligação desta obra com a tradição da modernidade, que não trata o feio apenas como elemento cômico, de inferioridade moral, mas eleva-o ao plano dos valores metafísicos. Coisa incompleta e discordante, o feio afirma o fragmentário da vida. Macabeia, matéria orgânica, é exemplo concreto da existência arunada, sobretudo porque expõe, apenas com maior evidência, uma ausência de sentido que atinge a todos. O escritor tenta penetrar nessa feiura extrema no intuito de recobrar o que ela ainda guarda de estrela, de idealidade. O grotesco vem exprimir o encontro violento do divino com o diabólico. O autor procura danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor, grifo nosso, algum brilho que irá avivar o contraste e insuficiência do real. Macabeia, em tudo e por tudo, é o oposto do herói épico. Sua trajetória e vida aponta para a inviabilidade dos grandes feitos na sociedade moderna. Retomando um conceito do crítico alemão Walter Benjamin, pode-se afirmar que ela sequer teve uma experiência de vida que a memória um dia pudesse ou soubesse resgatar. No máximo um canto de galo faz com que só lembre da terra da infância, mas este também é um território espúrio. Proveniente de um meio rude, órfã de pai e mãe, criada a pancadas pela tia, Macabeia não teve propriamente uma história pessoal. Felicidade para ela é um conceito oco. De índole passiva, torna-se presa fácil dos mitos e produtos da indústria cultural.
Admira as grandes estrelas do cinema e sente-se fascinada pelos anúncios publicitários. As notícias descosidas da rádio relógio integram este contexto alienante, dentro do qual o cotidiano se faz em um tempo meramente físico, desprovido de uma ação subjetiva que com ele interaja numa proposta de transformação. Inexiste passado, inexiste projeto futuro. O cotidiano de Macabeia confirma, em cada detalhe, a sua inabilidade e seu despreparo para o enfrentamento mais elementar diante das dificuldades inerentes à vida. Pouco habilitada para o trabalho, fracassa também no amor. A sua única conquista amorosa, o desajeitado Olimpo, foge-lhe das mãos como água. Quando já parece esgotada, a denúncia de sua fragilidade, mais um pormenor desponta como se, boneca animada, Macabeia estimulasse as forças negativas do mundo, acentuando seu lugar de vítima, até o desenlace trágico do atropelamento. A história de Macabeia se resume à sobrevivência quase inumana, pois, para tudo que se sente e deseja, não dispõe de palavras para expressar. Assim, o testemunho mais veemente de sua falta de posse sobre si mesma e sobre o mundo é a maneira como lida com a palavra. Ou ela se priva da palavra e permanece em um silêncio que não é opção, mas maneira precária de ser, em oposição ao silêncio enquanto momento de linguagem, de que fala Sartre, ou ela fala em dissonância. Sempre se expressa inadequadamente ou mostra interesse por palavras e conceitos reveladores de sua condição existencial e social, mas que, descontextualizados, não a levam ao autoconhecimento, e que lhe vale a magia secreta que termos como designar, mimetismo, efeméride, renda per capita, onde-se somente despertam nela uma curiosidade infantil? O próprio nome adverte a um contrassenso, pois ela em nada se aproxima da índole heróica dos macabeus, povo guerreiro na história dos hebreus. A perspectiva estética vem a propósito de evitar o falseamento da realidade. O narrador-escritor escolhe uma nova maneira de olhar e uma nova postura diante do narrar, indicadas no livro como distração e flash fotográfico. Em ambos destaca-se a ideia do relance, de uma súbita visão que desarma, permitindo que se apreenda algo que resiste a ser descoberto. As analogias entre palavra e sonho, pedra e silêncio vão na mesma direção. Os sonhos deixam fluir a penumbra atormentada porque toca na verdade, que é sempre um contato interior inexplicável. A aventura paradoxal dessa ficção consiste em pôr às claras algo que se caracteriza pela obscuridade. Para conseguir a integração entre palavra e sentido, trata a primeira, como um corpo a ser trabalhado e põe à frente o seu próprio corpo a captar os sinais ocultos do ser. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo. Esta solidificação dos fatos se faz por uma leitura da história do Nordeste sem identidade em Macabeia, é pela articulação entre sua obra e a história literária brasileira. Abdica de ser modernoso, satiriza a história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo, estabelece um diálogo com a literatura de cordel, em que o Nordeste se fala, e a literatura que fala o Nordeste. Por este último confronto, escolhe o nordestino que mudou de espaço, desenraizou-se, perdeu o respaldo de seu grupo, bloco estigmatizado e mudo na vida da grande metrópole. Comovido, o narrador se desvincula do padrão de interpretação realista, deixando vazar a sua ternura e seu desespero por suas personagens nordestinas, Macabeia e Olimpo. Reescreve, assim, a famosa frase de Euclides da Cunha: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, para o sertanejo é antes de tudo um paciente. O perdão. Se o interesse pela figura do nordestino se mantém, ela exige, no entanto, uma nova dicção, a da palavra pedra, da linhagem do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. A palavra tem que parecer com a palavra, pois o escritor se apaixonou por fatos sem literatura, fatos são pedras duras. Como para Cabral, há um aprendizado com a pedra, uma adesão à dureza dos objetos que serve para restituir a natureza própria das coisas e chamar a atenção para o processo de nomeação. O leitor é levado a apreender as coisas por dentro e o narrador, tentando traduzi-las assim, chega ao paradoxo de converter o silêncio em seu alvo limite, pois seria a forma mais direta e concreta de atingir a plenitude do sentido das coisas. O silêncio neutralizaria os ruídos que impedem uma visão mais autêntica dos fatos. O silêncio assusta Macabeia porque nele há a iminência da palavra fatal, pode desencadear o contato com o mistério e despertar para um modo diferente de existência. Assim como o murmúrio e a reza, o silêncio desloca o homem do esquecimento de si próprio e faz com que viva o oco da alma. O silêncio provoca a angústia de se descobrir como simples está no mundo,
entregue a si mesmo, desamparado da firmeza que o senso comum lhe oferece. O silêncio constitui a manifestação extremada da linguagem esvaziada, mas que emite novas significações. Como o desdobramento da relação entre palavra e silêncio, articula-se uma outra, entre palavra e música. A referência à música impregna todo o texto, pontuando-o de fio a pavio. Isso mesmo, sublinhando o seu fio, a sua tessitura, marcando-lhe o alvo, limite, ponto de explosão. Ela está presente desde o prefácio, ao qual, terminada a leitura, somos impelidos a voltar para melhor entender a relação que mantém com a narrativa como um todo, a significação da música e outras questões relativas à proposta ficcional do livro. A intrigante dedicatória do autor, na verdade Clarice Lispector, nos apresenta um ser duplo. Uma das faces, externa, masculina neutra, sugere uma categoria ou função, a outra face, mal escondida nos parênteses, é a de Clarice Lispector, pessoa individualizada. Ao colocar entre ambas a expressão ou na verdade, somos tentados a confrontar as duas imagens. Mas este ser não pode ser visto como um ou outro lado. É fruto da articulação de ambos. Este ser múltiplo chama a atenção para a situação da ficção enquanto jogo de máscaras, onde o foco irradiador de verdade é posto sob suspeita e a própria ideia de verdade aflora como ponto de reflexão. Logo se percebe que há uma proposta lúdica, cabendo-nos aceitar o jogo de dissimulação inerente à ficção. Nesta, a verdade não está em um ou outro lugar, a começar pela autoria do livro. Para tudo haverá uma gama bem grande de opções. Se uma verdade existe, ela se dá na multiplicidade de versões que um fato, história ou pessoa podem fazer evocar. A ficção é este jogo. Na literatura, jogo feito com linguagem. Esta observação se enriquece quando contextualizada, trata-se da dedicatória do livro, lugar reservado à expressão da afetividade, antessala do texto, em que se estabelece um diálogo entre aquele que oferta e aquele que recebe o livro. O autor começa chamando a obra de "esta coisa aí", parece, o que parece indicar uma tentativa de afastamento entre ele e a obra realizada, com relação à qual estaria criando um distanciamento ácido. Esta interpretação se choca, entretanto, com o gesto de dedicar, e, sobretudo, com os destinatários, o antigo Schumann e sua doce Clara que hoje são ossos, ai de nós. Nota-se o lamento diante da morte física daquele músico e de sua esposa, apenas redimida pela continuidade da obra que deixou, mas que não deixa de existir enquanto fato. Em seguida o verbo dedicar transforma-se em dedicar-se, provocando uma mudança de sentido, pois confere à ação uma dimensão temporal ininterrupta, reavivando o sentido religioso que é em dedicar-se, o empenho de continuidade, de ligação profunda, para a qual a música desempenha um papel fundamental. Opera-se um trânsito do eu, para consigo mesmo, cuja trilha consiste no contato com a interioridade e a anterioridade. A forma de expressar tanto a interioridade física, sangue, ossos, quanto a imaginaria, gnomos, anões etc., recobre um rico campo simbólico. A dimensão imaginária configura-se através de entes da mitologia, os gnomos, pequenos gênios que, para o Talmud e a Cabala, presidem a terra dos tesouros, os anões que, em versão da tradição popular germânica, surgiram do sangue e dos ossos de um gigante, peritos no trabalho de forja, conhecem o futuro, as sílfides, gênios do ar, e as ninfas, que conhecem e dominam a natureza. Percebe-se, pois, que o escritor dedica-se ao culto de figuras lendárias identificadas entre si pela força vital. A interioridade física vem representada por partes do corpo que assinalam um confronto entre vida, sangue, e morte, ossos, traduzindo a reserva vital a ser buscada pelo indivíduo. O escritor está nos comunicando que se dedica a estados fronteiriços, capazes de proporcionar um encontro com a experiência originária. Ter acesso a estes estados desencadeia um verdadeiro abalo sísmico, pois atinge-se uma região recôndita do ser, com tal veemência que somente imagens paradoxais podem traduzi-la em palavras, vibração de cores neutras, zonas assustadoramente inesperadas. Esta sintonia concentra todos os tempos, todos esses profetas do presente que a mim me vaticinaram a mim mesmo. Este elo vem expresso, conforme vimos, através dos verbos dedicar e dedicar-se que etimologicamente significam, o primeiro deles, dizer para, e o segundo, dizer através de si, para. Há um encontro no dizer, na palavra tocando os sentidos e abalando a inteligência. A arte musical, com sua linguagem abstrata, somada à linguagem simbólica das cores,
traduz a revolução deste indivíduo que, habitando o núcleo de seu ser, explode, a ponto de eu neste instante explodir em eu. Explodir, irromper, vociferar. Sim, porque o que ele descobre o leva a sensações humanamente insuportáveis. Neste momento afigura-se o apelo ao outro, como resultado de um doloroso sentimento de incompletude e solidão. Aquele nós do começo, convocado para partilhar a dor da morte de Schumann, volta a ser chamado para, numa solidariedade abismal, suprir uma lacuna. Todas as pessoas são seres ambulantes. Chegado a este estágio, o escritor não mais dedica ou dedica-se, mas medita, exercita-se, repete um papel, reflete. Meditar não precisa de ter resultados, a meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras, e sobre o nada. Eis o porquê da presença da música, forma de comunicação que prescinde da palavra, porque os sentimentos a sobrepujam. Mais particularmente a música romântica e toda a música clássica, no sentido de erudita, que pretenda o efeito artístico apregoado pelos músicos românticos, conforme se pode conferir nos depoimentos deixados por Jean Paul, a respeito de Schumann. O escritor de A Hora da Estrela afirma: a minha vida mais verdadeira e irreconhecível, extremamente interior, e não há uma palavra que a signifique. A história do livro transcorre em estado de emergência. A sua vida, do escritor e da obra, de onde de um movimento, trata-se de livro inacabado, que exige a participação do outro para continuá-la. Assim, A Hora da Estrela retoma e redimensiona questões que marcam a literatura moderna, confrontada com a crise do herói desorientado e da palavra nomeadora. Nas três formas, dedicar, dedicar-se e meditar, denominador comum, o dizer. Nele de fato concentra-se o grande desafio para as pessoas que queiram ter uma relação autêntica com a vida e também o desafio para o escritor, já que é a sua matéria-prima básica. Pois se é verdade a afirmação inicial do livro, de que tudo no mundo começou com um sim, temos diante de nós um enigma a decifrar e um desafio a empreender. O enigma se refere ao primeiro sim, à origem do mundo, o desafio é dizer sim com Clarice Lispector, para continuarmos inventando o mundo. Por isso o texto termina com uma única palavra ocupando todo um parágrafo, sim. A nós, cabe continuar este movimento estelar. Eis a grande arte de Clarice Lispector. Clarice Fukellman, professora de literatura brasileira, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Pois dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce clara que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra e escarlate como o meu sangue de homem em plena idade, portanto dedico-me a meu sangue. Dedico-me sobretudo aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven. A vibração das cores neutras de Bach, a Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Sonchomber, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu neste instante explodirem. Eu. Esse é o que a vós pois não ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado, enfim que é que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação. Meditação não precisa de ter resultados, a meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro, o jeito é acreditar, acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta resposta. Resposta esta que alguém no mundo me dê. Vós?
É uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Mar Aberto Audiobook. Esperamos que você tenha gostado até aqui. Visite as playlists do canal e outros audiobooks parecidos com este. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, pois isso é muito importante para nós. Nos encontramos no próximo audiobook. Ouça a segunda parte. Até mais.